Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aula. O foco da nossa aula de hoje é camadas atmosféricas. A gente sabe que o nosso planeta ele é constituído de alguns grupos, que são eu diria grupos, porque é um conjunto de elementos, né, que dão a capacidade de sobrevivência a nós dentro do nosso planeta. Então nós temos alguns elementos que permitem a nossa sobrevivência. Dá pra gente dizer que a gente tem algumas esferas que dão capacidade para a vida, que é a hidrosfera, né, que é a camada líquida do nosso planeta. Nós temos também a atmosfera, que é o foco deste vídeo, que é a camada gasosa do nosso planeta, composta por todos os gases. Temos a litosfera, né, que é a camada responsável por tudo que nós fazemos no planeta, ou seja, a camada sólida onde nós plantamos, construímos, onde nós vivemos, né? Então nós temos algumas camadas, né? E a junção de hidrosfera, atmosfera e litosfera, obviamente, vai dar origem à nossa biosfera, né? Que é essa camada onde a vida prevalece, né? As camadas da atmosfera, elas representam as divisões aí da atmosfera terrestre. De que maneira que eu vou trabalhar com isso? Tá? A divisão mais comum que a gente utiliza, ela se baseia na variação aí de temperatura. Por exemplo, nas camadas aí da atmosfera, a gente vai ter, por exemplo, na troposfera, quanto mais eu me elevo, né, quanto mais alto eu vou, ou seja, quanto maior a minha altitude, mais frio fica. Né? Depois eu vou para a estratosfera. Na estratosfera, a temperatura, ao invés de diminuir, ela tende a aumentar. Tá? Então, dentro das camadas da atmosfera, a forma mais comum que nós utilizamos para a percepção das diferentes camadas é através da leitura da temperatura. Então, essa leitura ela se dá através das diferentes variações. Outra forma de nós compreendermos e lermos essa divisão de camadas da atmosfera é através da composição do ar, ou seja, quais são os gases que estão presentes em determinada porção ali da atmosfera. E aí nós conseguimos fazer essa leitura e saber, por exemplo, em que camada nós estamos. Tá? A classificação baseada na temperatura divide a atmosfera em 5 camadas. Quais são essas 5 camadas? A primeira, a troposfera. A segunda, a estratosfera. A terceira, a mesosfera. A quarta, a termosfera, e a última camada que a gente vai chamar aí de exosfera. Né? Então essas 5 camadas, utilizando-se da classificação baseada, melhor dizendo, nas variações de temperatura. Tá? É importante dizer aí que essa divisão ela não apresenta limites, já que a atmosfera ela é um meio fluido. E constituído aí por diversos gases. Então eu não consigo estabelecer uma divisão totalmente clara de todas essas camadas. Então agora eu vou começar a falar de cada uma dessas camadas. A primeira camada que eu vou falar para vocês é a nossa querida troposfera. Quais são as características que eu vou encontrar aí dentro da troposfera? Tá? A primeira característica é que esta é a primeira camada. Sendo a primeira camada, é a que está mais próxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos conseguem respirar, porque a maior parte dos gases está concentrada na primeira camada, ou seja, na troposfera. É nela que está aí a grande quantidade de oxigênio que nós precisamos, por exemplo, para a nossa respiração. No que se refere à extensão desta camada, a distância entre a superfície e o limite da troposfera é de aproximadamente aí 17 km, dependendo da localização onde você se encontra. Tá? É nesta camada que a gente vai encontrar aí o desenvolvimento de todos os fenômenos climáticos. As tempestades, os furacões, os ventos, os fenômenos climáticos ocorrem dentro da troposfera. Tá? Também é na troposfera que circulam aí os aviões de carga e também os aviões de passageiros. Tá? O limite da troposfera, galera, ele é conhecido como tropopausa, né? E ele faz divisa aí com a próxima camada atmosférica, que é a estratosfera. Lembrando que boa parte dos aviões, que nós vamos ter aqui, que circulam aí com passageiros, muitos desses aviões
vão circular aí na tropopausa, que é uma região onde você terá menos turbulência, né? Por conta de ser uma zona de transição de uma camada para outra, ali uma quantidade menor de gases, então você tem uma resistência menor do ar também, tá? Então na tropopausa os aviões de passageiros tentam aí fazer o seu deslocamento. A próxima camada que nós temos é a estratosfera. A estratosfera ela corresponde à segunda camada mais próxima da superfície. Lembrando que a primeira é a troposfera. Ela faz limite com a troposfera abaixo e com a mesosfera acima, né? Então a mesosfera seria a nossa próxima camada. Mas quais são as características da estratosfera? Na estratosfera, diferente do que ocorre na troposfera, a temperatura aqui ela vai se elevar conforme eu vou aumentando a altitude. Só para você se lembrar, a altitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Na troposfera, quanto mais alto eu vou, menor a temperatura. Tá? Na estratosfera, quanto mais alto eu vou, mais alta é a temperatura. Nessa camada há pouca concentração de vapor de água e o ar ele vai se movimentar horizontalmente. Até porque a gente não tem tanta influência já da gravidade nessa camada. A distância entre a superfície da Terra e o limite superior aí da estratosfera é de aproximadamente 50 km. Lembra lá que a distância da troposfera é de 17 km aproximadamente. Aqui, no caso da estratosfera, essa distância entre o seu limite abaixo e acima é de 50 km aproximadamente. Tá? É na estratosfera que existe a maior concentração, digamos assim, de ozônio. É nela que se encontra a camada de ozônio, que é esta camada gasosa responsável pela filtragem dos raios solares, né, que entrariam dentro do nosso planeta. Cerca de 90% do ozônio encontra-se nesta camada, tá? Onde, digamos assim, 90% da radiação ultravioleta B, que é aquela responsável pela origem aí dos maiores casos, da maior quantidade de casos de câncer, por exemplo, que causa as queimaduras diretas na pele, é a camada de ozônio que filtra esses raios solares. Então, cerca de 90% do seu volume encontra-se na estratosfera, do ozônio, né, onde 90% da radiação ultravioleta B é filtrada. Tá? E aí, se não tivesse a camada de ozônio, nós obviamente teríamos um número mais elevado aí de casos de câncer, por exemplo, né? Devido o contato massivo com a luz do sol, por exemplo. Né? Essa radiação está associada também a problemas de visão, ao envelhecimento da pele e, como eu já havia falado antes, o câncer de pele. Né? Essa camada apresenta uma certa estabilidade. Né? Por conta dessa estabilidade, nesta camada circulam os aviões a jato. Né? Então, é um local onde há a possibilidade da circulação dos aviões a jato. Depois da troposfera e da estratosfera, nós vamos para a mesosfera. Quais são as características da mesosfera? Essa camada, mesosfera, ela é uma camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera, que seria a próxima camada. Tá? Diferente do que ocorre na estratosfera, agora a temperatura aqui ela apresenta uma queda. Tá? Então na troposfera, quanto mais alto, mais frio. Na estratosfera, quanto mais alto, mais quente. Na mesosfera, quanto mais alto, mais frio. Tá? Nessa camada, a temperatura pode chegar até negativo 90 graus. Tá? Então, nela você pode encontrar aí grandes quedas de temperatura. É por isso que ela é considerada a camada mais fria de todas as camadas atmosféricas. Essa redução de temperatura ela se deve pelo fato de que a mesosfera apresenta baixa concentração de moléculas em decorrência da redução do calor que provém aí da camada de ozônio. Né? Então ela acaba sendo mais fria. Quanto mais você se eleva dentro dessa camada da mesosfera, mais o ar se torna rarefeito também, por ter uma pequena concentração aí de gases também nesta camada. Tá? Nessa camada ocorre a combustão que fragmenta aí os meteoritos. Dá pra gente dizer que essa camada ela serve como um filtro, né? Porque é nela que quando os meteoritos entram na nossa atmosfera, começam ali a se fragmentar, a entrar em combustão, e por isso que eles não chegam inteiros, digamos assim, à superfície, causando grandes acidentes.
Tá? Isso é possível graças à resistência do ar dessa camada. Tá? Essa resistência ela gera calor e possibilita a ocorrência do processo de combustão. Aquece tanto esses meteoritos que eles acabam, obviamente, entrando em combustão. A distância entre o limite superior aí, da mesosfera e da superfície terrestre é de aproximadamente aí, 80 quilômetros. Tá? Lembra lá que a troposfera era de 17, a estratosfera era de 50 e agora a gente tem aí 80 quilômetros aproximadamente. Lembrando que isso são estimativas. Vamos para a nossa próxima camada, então agora a gente vai falar aí da termosfera. A termosfera ela é uma camada intermediária que está ali entre a mesosfera e a exosfera, tá? Que seria a nossa última camada, né, a exosfera. A termosfera também é chamada de ionosfera. E por que ela é chamada de ionosfera? Né? Esse nome ele é dado porque nessa camada se concentra uma grande quantidade de íons. Né? Íons são partículas carregadas de eletricidade, que possibilitam inclusive a reflexão aí das ondas de rádio. O ar nessa camada ele é extremamente rarefeito, né? E no caso aqui a gente tem um predomínio do gás hidrogênio. Tá? Então é uma camada aí bastante específica dentro das suas características. Diferente do que acontece na mesosfera, a temperatura no caso da termosfera, ela se eleva, tá? E você tem aí uma elevação de acordo com o aumento da altitude. Tá? Ela pode chegar inclusive a aproximadamente aí 1500 graus Celsius no seu limite superior. Tá? É na termosfera que orbitam aí os ônibus espaciais e alguns satélites. Lembra lá daquele fenômeno da ionização, né? A reflexão aí das ondas de rádio, isso permite também a comunicação. É nela que ocorre o fenômeno também que vocês já devem ter visto, que é o que a gente chama aí de aurora polar ou aurora boreal. Tá? Esse é um fenômeno que a gente vai chamar de fenômeno óptico, que é caracterizado aí por um conjunto de luzes brilhantes que podem ser vistas do céu no período noturno. Tá? É conhecido no hemisfério norte como aurora boreal e no hemisfério sul como aurora austral. Tá? A distância entre o limite superior da termosfera e no caso, a distância entre o limite superior da termosfera até a superfície terrestre é de aproximadamente aí 600 quilômetros, né? Bem mais distante do que as outras camadas. Agora a gente vai falar da nossa última camada, que é a exosfera ou exosfera. Tá? Corresponde então à última camada da atmosfera e representa ali a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Tá? Ela tem o seu início ali a cerca de 600 quilômetros da superfície terrestre e ela não apresenta limite superior, né? Ou pelo menos não apresenta um limite superior que seja visível. Metade dessa camada é composta por gás hélio e a outra metade é composta por hidrogênio. Tá? É na exosfera que as partículas presentes, digamos assim, elas começam a se desprender da gravidade da Terra. Ou seja, aqui você já não tem uma influência tão grande da gravidade. Tá? As temperaturas na exosfera elas permanecem elevadas sempre, né, superando aí os 1000 graus Celsius. Tá? Essa elevação de temperatura ela requer que as naves espaciais elas sejam constituídas aí com um material que seja resistente a altas temperaturas e que possam atravessar a camada, né, na qual orbitam os satélites artificiais. Então vocês viram que nós temos aí 5 camadas principais. Temos então 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. 5 camadas, né, que são essenciais, né, para o nosso planeta. Se você pegar e fazer uma observação a partir de uma imagem de satélite, você vai ver que é uma camada bastante fina, né, do ponto de vista de quem olha de fora do nosso planeta. Né? Os astronautas mencionam que quando você olha a atmosfera de fora do planeta, você vê o quão frágil é esta camada, que vem sofrendo aí várias ações do ser humano, ou seja, a atuação direta do ser humano vem trazendo problemas para esta camada. Tá? Então é essencial que nós, enquanto seres humanos,
nos preocupemos mais com o nosso planeta para que futuramente as outras pessoas, né, as outras gerações que estão vindo tenham aí um planeta saudável para sobreviver. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou!